Fala galera, firmeza? Como é que vocês estão aí? Maravilha! Eu espero que você tenha dito uma coisa boa. Se ele disse uma coisa ruim vai ficar muito estranho. Bom, vamos lá. Francine, solta a nossa vinhetinha aí. Hoje a missão nossa é conseguir entender como é que faz para ler o tom da música olhando a clave da partitura. O que é a clave ali? Tem o desenho da clavezinha de Sol, ou da clave de Fá, ou da clave de Dó, que quase ninguém usa. Tá? E lá aparece sustenido e aparece bemol. Ele tem várias posições que pode aparecer os sustenidos e várias posições com bemol. Se você... A ideia é a gente conseguir bater o olho naquilo lá e conseguir dizer que tom que está a partitura. Beleza? Isso para quem toca instrumentos com partitura é muito bom saber que tom que está. E para quem, tipo cantor, para quem não está muito habituado em ler partitura, fica bom porque às vezes o cantor está com a partitura e o resto dos instrumentistas não estão. Aí ele fala para o pessoal, para os músicos, em que tom que está a música que ele está cantando. Às vezes acontece, pode ser que seja o seu caso aí. Vamos tentar entender então como é que faz para ler essas claves aí? Para começar, eu vou mostrar para vocês quais são essas claves, onde é que elas aparecem, né? Porque esses sustenidos e os bemóis que podem aparecer na partitura, eles têm uma ordem. Vamos ver como é que é? Ó, olha aí, Francine, coloca aí, manda aí. Observe aí, ó, a gente tem 8 desenhinhos aí, certo? São as 8 posições onde aparecem os sustenidos. Essas posições aí, se você olhar bem da primeira, que não tem nada, que é Dó maior, nas outras ela vai aparecendo um de cada vez. E a posição é sempre a mesma. Então, se o primeiro apareceu lá na última linha, o segundo aparece ali no terceiro espaço. E quando tiver, ó, quando tem 2 acidentes, quando aparecer o terceiro, ele sempre vai estar no mesmo lugar. O quarto sempre estará no mesmo lugar, o quinto sempre no mesmo lugar. Eles não trocam de lugar. Por que eles nunca trocam de lugar? Para o músico que está acostumado a olhar isso, bater o olho e conseguir dizer que tom que está a música. Então, você não pode colocar os sustenidos e os bemóis em qualquer local. Ele tem que ficar sempre na mesma posição que está desenhada aí. Até aí tudo bem? Vamos ver como é que fica nos bemóis? Olha o desenho dos bemóis, ó. Primeiro bemolzinho ali apareceu lá no Si bemol, depois o segundo apareceu no Mi bemol que está em cima, depois o terceiro aparece no Lá, o quarto aparece no Ré, o quinto aparece no Sol, depois vai aparecer no Dó e por último aparece no Fá. Certo? A posição também é sempre nesta ordem aí. Olha bem lá o desenho. Quando tem um, quando tiver 2, o primeiro mantém e aparece mais um. Terceiro, mantém os 2, aparece mais um. Então esse desenho, essa posição onde aparecem os bemóis, sempre será essa aí. Você só vai ter uma mudança aí se acontecer de você estiver usando outra clave. Cada clave tem uma posição diferente nas notas. Os acidentes são os mesmos, porém se você estiver usando outra clave, eles vão aparecer nas respectivas notas da clave, tá? Não vai acontecer direto aí no exercício nosso, porque o nosso sempre vai estar na clave de Sol, então sempre vai estar no mesmo localzinho. Caso você olhe uma partitura de piano, por exemplo, que tem a clave de Sol e a clave de Fá embaixo, você vai notar que os acidentes não estão exatamente no mesmo lugar, mas é porque tem notas diferentes. Se você não sabe entender muito bem essa diferença de notas, procura num vídeo lá que eu explico para vocês onde é que ficam as notas musicais, que já tem nas aulas de teoria. Segue lá, volta lá, procura lá, que ele mostra exatamente onde ficam as notas no pentagrama. Isso aí vai fazer você entender o que eu estou falando aqui, beleza? Seguindo, próximo desenho da gente. Eu vou precisar, o que a gente vai precisar para entender, abater o olho e saber qual é o tom da partitura. Olha o próximo desenho aí, ó. Eu tenho a partitura eu tenho os acidentes completos com sustenido e os acidentes completos com bemol. Então se você contar ali, a gente vai ter 7 sustenidos com acidente, né? Você tem a clave com 7 sustenidos e logo ao lado a gente tem a clave com 7 bemóis. Olha a posição deles. Conseguiu entender a posição deles? Dá um bisu aí, olha bem. Essa posição é fixa. E a gente tem algumas coisas aí. Eu vou mostrar uma de cada vez para você entender o que eu quero que você entenda disso aí. Olha a posição dos sustenidos, olha o próximo desenho. Os sustenidos, olha a posição que eles aparecem. Ó. Começa com Fá, depois ele vai para o Dó sustenido, depois ele vai para o Sol sustenido, depois ó, Fá, Dó, Sol, depois ele vai para o Ré, depois ele vai aparecer no Lá,
depois aparece no Mi e por último ele aparece no Si, tá? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Essa é a ordem dos sustenidos, beleza? E olha o que acontece se você olhar na ordem dos bemóis. Olha o próximo desenho. Olha aí. E a gente acabou de falar, lá estava assim, ó. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Olha quem que é o primeiro bemol. O primeiro bemol, ele é exatamente a sequência inversa do último sustenido lá. Então a gente tinha vindo daqui, ó. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Agora a gente vem daqui para lá. Primeiro bemol, Si. Depois vem para Mi, que era o nosso penúltimo lá, virou o segundo. Ó, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá. É a ordem dos sustenidos ao contrário, tá? Então o que você precisa fazer com urgência? Decorar essa sequência. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Você vai usar isso a vida inteira na hora que você estiver tocando com partitura. Você sempre vai precisar saber ler o tom das músicas que você está tocando. Então se não decorar essa sequência, vai ficar mais difícil de você conseguir falar o tom das notas, tá? Decora a ordem dos acidentes, que isso vai facilitar a sua vida. Conseguiu memorizar? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. E a ordem ao contrário? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Tenta decorar essa sequência que vai facilitar a sua vida. Vamos tentar usar isso para alguma coisa agora. Bom, a gente tem uma forma muito fácil de entender, batendo o olho na clave, uma forma de entender os sustenidos e outra forma para entender os bemóis. A forma do sustenido é o seguinte. Tem um vídeo de teoria aí que fala para vocês aí sobre a formação das escalas. Toda escala maior, ela sempre ganha um acidente na mesma nota. Então se eu estivesse fazendo uma escala de Sol, ela começa em Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e o Fá. A sétima nota de toda a escala sempre ganha acidente. Então como ela sempre ganha acidente na sétima nota, a próxima nota depois dela é a nota do tom. Quer ver? Ó, escala de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. O acidente aparece no Fá e a nota que vem logo depois do Fá é o Sol de novo, que é a primeira. Então a oitava nota, que é uma nota depois, forma o nosso tom, certo? Até aí tudo bem? Vamos lá. Agora eu tenho 3 desenhos aí para vocês, dá uma olhada aí nos 3 desenhos, certinho? Esses 3 desenhos aí são 3 escalas, já tá com o nome aí, mas eu vou ensinar para vocês como é que faz para descobrir. Olha o último acidente e em que nota que ele está. Primeiro desenho, só tem um sustenido. Em que lugar está esse sustenido? Ele está em cima da nota Fá. Que nota que vem depois de Fá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então a nota que vem depois do Fá é o Sol. O tom é Sol. É só você pensar uma nota depois do acidente. O desenho do meio aí. No desenho do meio a gente tem 4 sustenidos. O último sustenido está em cima da nota Ré. Que nota que vem depois de Ré? Mi. Então o tom é Mi. Beleza? Simples assim. Vamos lá, o último desenho tem 7 sustenidos. O último sustenido está em cima da nota Si. Não é? Que nota que vem depois de Si? Dó sustenido. Por que ficou com sustenido dessa vez? Ficou porque na clave já tem sustenido na nota Dó. Como já tem um sustenido na nota Dó, ele incorpora isso. Então, em vez de depois de Si, em vez de a gente falar que o tom é Dó, o tom é Dó sustenido, porque já tinha sustenido na clave. Beleza? Vamos tentar fazer a mesma coisa para os bemóis? No bemol isso não vai dar certo, tá? Você não vai poder olhar uma nota acima do último acidente. Porque a escala de bemol a gente já conta ao contrário. Se você olhar o videozinho lá do ciclo das quintas, você vai ver que Dó maior é o tom do meio. E sempre que a gente conta 5 para cima, a gente acha o próximo tom. E para contar as notas com bemol, a gente tem que contar para trás. Como a gente está contando para trás, na hora de você olhar a última nota depois do sétimo grau, vai dar errado. Então a gente vai usar outra regra para ler as notas com bemol. Beleza? Como é que funciona? Se eu pensar no ciclo das quintas mesmo, se eu contar ali o meu acidente, olha para o acidente, o primeiro acidente ali está em cima da nota Si. Se eu contar 5 notas acima dele, ó, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, eu sempre descubro qual é o tom. Então, se eu olho o último acidente, que no meu caso ali o primeiro é a nota Si,
conto 5 notas depois e eu vou achar o meu tom. Então, si bemol, si, dó, ré, mi, fá maior. Beleza? 5 notinhas a mais para contar os bemóis. Olhei ali na clave, ali tem um bemol, conta 5 a mais, você já vai descobrir qual é o tom. No do meio, meu último bemol é o ré. Contar 5 notas. Ré, mi, fá, sol, lá, bemol. Por que chama lá bemol em vez de lá? Porque já existe um bemol na clave. Se você olhar ali o último acidente anterior, é um lá bemol. E então se tem um bemol no lá, a gente tem que chamar de lá bemol. Tá? Terceiro modelo ali, modelo com 5 bemóis. O último bemol está em cima da nota sol. Não é isso? Vamos contar? Sol, lá, si, dó, ré. Olha na clave, o ré está com bemol? Sim, então chama ré bemol. Beleza? É isso mesmo? Se você prestar atenção aí, você vai notar que tem mais uma coincidência aí. Fora a escala que tem o primeiro bemol ali, que já aparece o primeiro, você tem a opção de, se tiver mais do que um, de olhar qual é que é o bemol anterior, que sempre vai dar certo. Olha bem aí, ó. Olha na escala do meio. A gente está com bemol em cima do ré. Que nota que está com bemol antes? Já é o tom nosso. Não é? Olha aí, ré, a nota anterior é um lá bemol. Lá bemol é o tom da música. Olha o último exemplo, que tinha 5. O tom, a nota que está com bemol é o sol. A nota que está antes, com bemol, é a nossa nota ré bemol. Que tom que está? Ré bemol. Então, se tiver mais do que um acidente, você consegue só olhar o bemol anterior, que você já vai conseguir saber que tom que está. Vamos repassar isso aí? Vamos lá. Nas escalas com sustenido, pensa sempre em uma nota a mais do que o último acidente. Então, se tiver sustenido, você olha a clave, vê quem é o último sustenido, vê o nome desse último sustenido e pensa numa nota a mais. Se você tiver com escalas com bemol, olha o último bemol e conta 5 notas a mais, ou, um jeito mais fácil olha o bemol anterior. Já vai dar o nome da escala para você. Conseguiu descobrir o nome das escalas? Tenta fazer esse treino você mesmo. Pega lá, desenha no seu caderno de música lá as claves, né? Desenha todas elas. Faz lá os 15 modelos de clave, que são 7 claves com bemol, 7 claves com sustenido e a clave sem nada, que é o dó maior. 15 claves. E tenta colocar o nome em todas elas, vê se dá certo. Eu coloquei aí no exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estou ficando meio cego. Não, eu não coloquei, tá? Só tem esses 3 modelos aí, eu não coloquei o nome de todos. Tenta fazer sozinho, vê se dá certo. Eu vou colocar aí na postilhinha para vocês, ó. Lá embaixo o linkzinho, clica no linkzinho, tudo isso que eu estou dizendo está escrito numa postilhinha, é só baixar lá. Dá uma olhada lá e vê se você conseguiu acertar o nome dos tons. Mas faz primeiro, não vai olhar a resposta antes de fazer o exercício, beleza? Muito obrigado, valeu, espero que você tenha conseguido entender como é que faz para olhar a clave e dizer qual é que é o nome do tom. Valeu!